Olá, tudo bem? O programa de hoje vai falar de um assunto muito importante: educação. Educar, tá aí uma palavra desafiadora em todas as áreas da vida, não é mesmo? A arte de educar precisa ser leve e essa é uma das apostas da educação positiva não violenta. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Quem vai explicar como funciona a educação positiva é a Mariana Leite, educadora parental, psicopedagoga e professora. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, tudo jóia, é um prazer estar aqui. Nós que agradecemos. Sobre esse tema tão importante, né? Sim, tão necessário hoje em dia. Muito. Mariana, para a gente começar, o que é a educação positiva? Então, a educação positiva é uma maneira, né, em que o adulto cuidador, em que principalmente o adulto se relaciona de maneira respeitosa com uma criança. Na verdade, a educação positiva ela é baseada em 4 pilares, né? Que é o apego seguro, que depois a gente pode falar um pouquinho, a biografia humana, o desenho original humano, a ciência do desenvolvimento humano e a inteligência emocional. Então, a educação positiva baseada nesses 4 pilares trazem para nós uma maneira respeitosa de olhar para a criança, respeitar as suas fases, respeitar o seu desenvolvimento, aquilo que ela pode nos oferecer e olhar para a criança com igual valor, né? Porque eu não sei se você já reparou, mas normalmente quando a gente está no meio de pessoas e a gente chega para cumprimentar e muitas vezes se tem criança, a gente não cumprimenta às vezes a criança. Por quê? Entendi. Não é? Então, nesse simples exemplo, a gente já consegue ver como que às vezes a gente diminui, né? Olha a criança como alguém não muito importante. Na verdade, ela faz parte daquele contexto, né? Exatamente. De todos os contextos. Nós já fomos crianças, sim, né? E gostaríamos de ter sido respeitadas. Não é porque a gente não tem a experiência de um adulto, né? Enquanto criança, que não merecemos, né? Um tratamento de igual valor. Sim. E qual que é a importância desse tipo de educação, principalmente para as crianças e os adolescentes? A importância dele na formação dessas crianças? Existe uma frase que eu gosto muito, que aquilo que acontece na infância não fica na infância, né? Ela perdura, a gente caminha na nossa vida adulta sob o chão da infância. Então, aquilo que é semeado na infância, o ambiente, os relacionamentos, a maneira que eu me relaciono, que eu me comunico com meu filho, com os meus alunos, isso vai perpetuar na vida adulta. A vida inteira. Então, assim, se eu sou um pai, ou uma mãe, ou um professor, né, a pessoa de mais vínculo ali, e eu o tempo todo estou reprimindo, e eu o tempo todo estou coagindo aquela criança, na adolescência, que a gente costuma dizer que é o segundo nascimento, ela vai de alguma maneira querer se rebelar, né? A gente costuma dizer que é a aborrecência, que é uma coisa muito triste, porque a adolescência nada mais é do que uma nova fase da vida daquela criança que passou por toda a infância, né, a puberdade, e vai começar a viver experiências novas. Sim. E muitas vezes traz essa revolta por conta de uma infância muito reprimida, muito ali violenta. Severa, né? Isso. A gente pode dizer que a educação positiva tem impacto direto na maneira como as crianças se relacionam com os adultos? Com toda certeza. Então, assim, o tipo de relacionamento que eu tenho com os meus filhos dentro de casa vai reverberar nos tipos de relacionamento que ele vai ter na vida adulta. Um exemplo, né? Se eu me relaciono com meu filho o tempo todo sendo violento nas palavras, sabe? Humilhando, calando a voz dele, a criança, ela olha para o adulto cuidador e pensa assim, bom, essa pessoa é a pessoa que mais me ama. É a pessoa de quem eu dependo, né? Porque nós somos mamíferos. Sim. E assim, nós crescemos para viver em bando, para depender um do outro, viver em comunidade. Então a criança olha para aquilo e pensa assim, se a pessoa que me ama, de quem eu dependo, que deveria cuidar de mim, que é responsável por mim, me trata desse jeito, é porque é assim, isso é amor. Então quando ela vai para a vida adulta, ela vai entrar num relacionamento, por exemplo, muitas vezes as meninas entram em relacionamentos abusivos e para ela aquilo é normal, porque o meu pai e minha mãe faziam isso comigo quando eu era criança. Eu não tinha vez, né? A minha voz era calada, eu era tratada desse jeito em nome de um amor, de uma educação, né? Então ela leva isso para a vida adulta e muitas vezes demora para ela cair em si e descobrir, calma aí, eu tenho valor. Então, quando
esse relacionamento da infância, ele é muito abusivo, né? A gente costuma dizer o estresse tóxico que fala, né? Que leva a criança a um alto nível de cortisol, medo, sente medo dos pais, sente medo de errar, medo de fazer coisa errada. A gente diz que todo esse tipo de relacionamento ela leva. Acaba refletindo aí na vida, né? Exatamente, nas amizades, nos relacionamentos. Entendi. E mais tarde, quando ela for mãe, nos seus Também relacionamentos com os filhos. Sim, na educação com os filhos. Bom, Mariana, agora eu te convido para a gente assistir uma reportagem que a repórter Tamires Vick foi conhecer uma escola aqui em São José dos Campos que trabalha aí com a educação positiva, né? Na verdade, com alguns indícios da educação positiva. Okay. Vamos conferir? Vamos lá. Oi, Gisele. Oi também para você que assiste agora o De Bem Com Você. E olha, gente, para contribuir com a conversa de vocês, eu estou aqui agora no Colégio de São José dos Campos para entender como é que a educação positiva funciona na prática. Por aqui, a disciplina acontece através da orientação e não da punição. A gente pensa nessa formação integral das crianças e dentro desse contexto, essa orientação para que as boas relações sociais aconteçam é fundamental, né? A escola não tem mais, como no passado, o papel de punição, mas o de orientação e ajudar as crianças a aprenderem a se relacionar. E aí a gente vai ouvindo, puxa, mas isso que você fez tem qual consequência? Essa sua forma de agir impacta de que maneira o outro? De que outra forma você poderia resolver essa situação que você está envolvido? Então, sempre escutando as crianças e ajudando eles a fazerem escolhas melhores e ampliar esse repertório da resolução de conflito. E é claro que eu também aproveitei para conversar com alguns alunos e saber o que eles acham sobre tudo isso. O Miguel, por exemplo, me contou que na escola existe uma atividade chamada Assembleia, um momento da semana em que os alunos, junto com a professora, conversam sobre problemas que andam surgindo no ambiente escolar, ou até mesmo sobre o que tem acontecido de bom. A Assembleia, a gente faz uma roda, a gente conta sobre felicitações e críticas que acontecem na nossa turma, para ver se a gente consegue melhorar ou até continuá-las se elas forem boas. O Miguel explica que a turma estava tendo problemas com o uso de palavras inadequadas, mas que depois de conversarem sobre isso na assembleia e entenderem que algumas palavras podem ofender e magoar, o convívio entre os colegas melhorou. Antes era muito mais no semestre passado, e daí foi melhorando muito. Eu acho que assim fica melhor para estar na sala de aula. E é uma sensação muito boa, de que você fala sobre o seu sentimento, conversa com as pessoas, fala assim, eu não estou me sentindo muito confortável com o seu jeito de conversar comigo. Vamos tentar melhorar isso? Pois é, viu, gente? Essa galerinha aqui tem só 9 anos, mas já mostra que tem muito entendimento para aprender e resolver problemas de uma forma mais leve e gentil. Na vida, a gente tem que aprender a respeitar o outro, como, por exemplo, faça para o outro que você queira para você. E com isso a gente vai tendo crianças mais solidárias, né, menos intolerantes, que sabem falar algo que incomoda, e com isso as relações vão ficando mais saudáveis. Muito legal essa reportagem, né, professora? E, professora, quais são os principais desafios das instituições de ensino em aplicar a educação positiva aí na metodologia, na pedagogia? Aplicar ela em si não é o maior problema. O maior problema está em quem vai aplicar isso. Né? Então, acho que o maior problema é o adulto cuidador, o professor, né, o orientador, ele enxergar que ele está partindo de uma educação punitiva, que ele está partindo de uma educação que não é respeitosa com a criança, que não respeita o tempo, a fase dela, os sentimentos dela, como foi muito bem dito ali. Você viu a importância, né, da criança se sentir vista, ouvida. E na maioria das escolas não é isso que acontece. Então a gente ainda vive aquela
rigidez, vamos dizer assim, né? Onde o professor é quem manda e o aluno tem que fazer o que está prescrito. E você vê que eles copiam mesmo o comportamento, né? Tem ali a roda de conversa, olha, não tá legal, o seu comportamento não foi bacana, aí o aluno respondeu, na próxima semana já mudou tudo, estava todo mundo se comportando bem. Então é um espelho, né? É trocar as lentes, sabe? Abrir, trocar de mentalidade e entender que a educação punitiva não educa. Não educa, muito pelo contrário, acaba atrapalhando. Exatamente. Bom, gente, na volta do intervalo nós vamos conferir dicas de um pediatra que vai explicar os benefícios da educação positiva na saúde e no bem-estar das crianças, né? A gente volta já já, fica aí. Estamos de volta, Educação Positiva é tema do De Bem com Você de hoje. E para entender os princípios da disciplina positiva, eu recebo aqui no estúdio a Mariana Leite, que é educadora parental, psicopedagoga e professora. Gente, eu lembro a vocês também que esse programa está ao vivo, né? E a gente conta, lógico, com a tradução de Libras em tempo real da Ana Furtado. Então, Ana, que prazer, né? Receber você em mais esse De Bem. Bom, só que antes da gente continuar a conversa aqui no estúdio, vamos acompanhar agora o vídeo do médico pediatra do Departamento de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Dr. Fernando Lamono. Vamos conferir? Qualquer relação, seja ela uma relação familiar, uma relação amorosa, uma relação de trabalho, deveria ser pautada no respeito e na não violência. Por que com a criança deveria ser diferente? Quando a gente ensina a criança através da violência, ela vai aprender a se defender. Quando a gente ensina e convive com a criança através do respeito e do amor, ela vai aprender a amar. Então me parece óbvia a ideia da educação não violenta. O que muita gente confunde é educação não violenta com permissividade. Então você ser permissivo é uma coisa, você ser respeitoso e firme com a criança é outra coisa. E uma pergunta que sempre vem, né? Qual que é a hora da gente procurar um especialista, um psicólogo, alguma coisa para ajudar na saúde mental das crianças? Não existe uma regra básica, mas em geral tem duas situações que faz a gente pensar num encaminhamento. Uma é quando o sinal e sintoma da criança ele é muito intenso ou muito frequente. Então, se você pensar numa criança agressiva, numa criança apática, numa criança agitada, quando isso está tendo repercussão na vida da criança, na vida familiar, na vida escolar, e isso está intenso, está difícil de lidar, é um motivo de encaminhamento. Um outro motivo seria quando nós, familiares, a gente não está dando conta desse sintoma. E tudo bem não dar conta. Porque às vezes pode ser que seja uma manifestação que a gente até poderia dar conta em algum outro momento da vida, mas a gente está atribulado, está com outros problemas. Então, quando a família não está conseguindo ajudar essa criança, a escola não está conseguindo ajudar, talvez seja o motivo e o momento do encaminhamento. Muito obrigada, doutor Fernando. Esclarecedor, né? Sim. E é isso mesmo, né, professora? Nada de medo. Precisou? Pede ajuda? Procura um profissional? Sim, a gente tem que desmistificar que ser pai e mãe é intuitivo. É intuitivo, não preciso estudar para ser pai e mãe. A gente estuda 5 anos para ser um psicólogo, para ser advogado, para ser médico, estuda mais de 10, às vezes quase 20 anos. E acredito que para a missão mais nobre do planeta Terra, que é educar um outro ser humano, formar um outro ser humano, a gente acha que é intuitivo. Se talvez a nossa educação, a educação dos nossos antepassados tivesse sido uma educação respeitosa, talvez valeria dizermos que seria intuitivo, porque seria baseado no respeito que todo ser humano merece, principalmente as crianças, porque não as crianças também, né, que são seres humanos. Mas não é assim, né? A gente estava conversando aqui antes e a gente veio de uma educação muito punitiva, muito autoritária, né? A gente sabe que a gente apanhou muito, que a gente foi muito calado. Então, o que acontece quando a gente não estuda para
para maternar, para paternar, para lidar com os desafios da infância. A gente acaba tendo essa violência transgeracional. Passa o que eu recebi dos meus pais, eu passo para os meus filhos e vai repetindo, exatamente. E por falar em ajuda, acho que um dos grandes desafios, né, dos pais nos dias atuais é a questão das telas. Meu Deus do céu, controlar videogame, televisão, o próprio telefone mesmo, celular, né, o tempo todo ali. Quais dicas que você passa para os pais que estão assistindo o programa agora? Então, assim, é importante a gente saber que a criança, ela quer uma coisa só, conexão. Ela precisa ser vista, ela precisa sentir que as necessidades dela estão sendo vistas. Então, ela quer o quê? A atenção desse pai e mãe. O que a gente costuma fazer com as telas? A tela é o nosso descanso. E aí é claro que a criança vai ficar viciada na tela. Primeiro porque ela vicia mesmo, né? Esqueci o nome, mas aquilo que a tela libera é semelhante a um vício da droga, né? A criança vicia, nós ficamos viciados na tela. E se a criança não tem um acolhimento dentro de casa, uma conexão legal com os pais, essa conversa, é óbvio que ela vai ficar enfiada na tela. Então, o que precisa desse adulto cuidador é prestar atenção, como é que tá essa minha conexão, né? É lógico que a gente não vai arrancar a tela das crianças, né? Porque a gente trouxe um grande avanço, trouxe muitas coisas boas também, mas a gente vai dosar isso com a nossa presença. A criança prefere a nossa presença do que a tela. Pode ter certeza disso. Se você oferecer a tela, oferecer a presença, ela sai da tela. Ela abre mão da tela. Ela abre mão. Nossa. Bom, gente, por falar em telas, eu lembro também que você pode sugerir temas e especialista para participar aqui do nosso programa, do De Bem Com Você, por meio do nosso Instagram. Nessa página você também fica por dentro dos bastidores da TV Câmara, as estreias dos programas. Então basta mirar aí o seu celular, né, a tela do seu celular, para o QR Code que está aparecendo aqui no vídeo. Bom, continuando aqui a nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre os pilares da educação positiva. Você falou os 4 pilares no primeiro bloco, mas não deu para a gente aprofundar ali cada um deles. Sim. Então vamos lá, vamos começar pela biografia humana. O que seria isso? É que a gente estava conversando um pouquinho. Toda criança, ela nasce muito rica daquilo que ela é, daquilo que ela nasceu para ser. Então, se a criança está nervosa, ela grita, se ela está triste, ela chora, se ela está com fome, o bebê chora. E conforme a gente vai crescendo, dentro dessa educação que não é respeitosa, isso vai sendo podado, né? Criança bonita não chora, menina bonita não chora. E daqui a pouco a gente está sofrendo, mas não está chorando porque para agradar o outro. Então, resgatar essa biografia humana é você trazer de volta o seu sentir, a sua presença, né? Então, por isso que a gente fala tanto de estar presente, sabe? Sentir o que você está sentindo aqui, qual é o desconforto, não reprimir. A gente aprendeu a reprimir as nossas emoções. E aí a gente deixou de ser quem a gente nasceu para ser. Porque a gente vive muitas vezes para agradar o outro, fica aqueles adultos que não sabem nem falar das próprias emoções, e tudo isso foi plantado lá na infância. Então, esse resgate da biografia humana, né, quando a gente fala da ciência do desenvolvimento humano, que é um outro pilar, seria de você olhar para as fases da infância e entender o que se esperar dela. Porque a gente tem um olhar muito adultista, né? A gente olha para uma criança de 2 anos, sei lá, fazendo birra num shopping, a gente fala assim, se fosse lá em casa, né? É o que a gente ouve. Se fosse lá em casa. E a gente esquece que, por que aquela criança está se jogando no chão? Primeiro, ela não sabe ainda lidar com a frustração como nós adultos sabemos. E muitos de nós não sabemos, né? Sim. Quem de nós nunca bateu uma porta, nunca deu um grito, nunca deu uma resposta atravessada? E a criança, ela não tem maturidade cerebral. Então, a parte frontal do cérebro, do nosso cérebro, né, o córtex pré-frontal, ele começa a se desenvolver por volta dos 4, 5 anos, que é o que nos dá a noção, a capacidade do autocontrole. Então, uma criança de 2 anos, ela não tem ainda como não se tem. autocontrolar. Ela vai ficar querendo o brinquedo no shopping e a maneira que ela vai encontrar para se comunicar é se jogando no chão. Então, ela precisa de um adulto cuidador calmo, que faça essa corregulação, que ajude, que valide os sentimentos e ajude ela a voltar para o ponto da calma. Controlar essa emoção. Exatamente. Tá certo. Professora, ainda faltam 2, só que a gente precisa ir para o intervalo. E aí, na volta, a gente fala sobre esses outros 2 tópicos, tudo bem? Bom, e na volta do intervalo, nós vamos falar também sobre educação positiva em crianças e adolescentes. Mas será que a metodologia muda de acordo com cada faixa etária? A gente confere essa informação daqui a pouquinho com a psicopedagoga Mariana. A gente volta já já.
Estamos de volta. As crianças são o futuro e cuidando com carinho da relação entre elas e os principais responsáveis, podemos colher frutos maravilhosos de respeito, saúde emocional e desenvolvimento saudável. Isso também acontece com os nossos adolescentes. E agora, a Mariana vai explicar para a gente como que a gente pode aplicar a educação positiva com os adolescentes. Só que antes disso, eu vou pedir licença aqui para o telespectador, que nós ficamos devendo 2 tópicos da educação positiva, né, Mari? Sim. Do bloco anterior. Os outros 2 é a inteligência emocional, que é tão falada, né, hoje em dia, e nem preciso explanar tanto, que é uma necessidade nossa de saber lidar com as nossas emoções. E o apego seguro, que foi quando realmente começou a educação positiva lá nos anos 50, com o psicólogo e psiquiatra John Bowlby, que ele estudou as crianças, o relacionamento deles com a mãe perto e com a mãe longe. E o tanto que esse relacionamento de apego seguro, né? Quando a gente fala apego, às vezes a gente tem uma noção estranha, mas quanto esse apego, essa proximidade, essa conexão fazia bem para as crianças. Para a segurança. Exatamente, para o desenvolvimento dele no geral. Tá certo. Então, agora vamos lá responder, porque são vários papais, mamães que estão em casa com filhos adolescentes. Como aplicar a educação positiva nessa turma? Da mesma maneira que a gente aplica para as crianças. Primeira infância. Mas eu preciso conhecer o que esperar da primeira infância e o que esperar da adolescência. A adolescência, como eu disse, é o segundo nascimento. Então, é o ser humano renascendo de novo, para um olhar agora para o outro, né? Ele já procura os seus pares, ele procura pertencimento. Então, a gente precisa dessa conexão, sabe? De olhar e deixar, eu vejo assim que muitos pais querem encaixotar também os adolescentes, sabe? Precisa fazer isso, precisa tirar nota 10, precisa... Não que a gente não vai ensinar e mostrar os nossos valores, claro que isso é importante, mas é um ser humano que está sentindo muitas coisas novas, então por que não partilhar, por que não sentar do lado, assistir um filme, ouvir o que eles têm para dizer? E muitos, né, reclamam, meu filho não sai do quarto, não sai no celular, mas será que existe algo interessante para ele fora do quarto? Além do quarto, é verdade. Será que existe alguém que vai acolher esse adolescente do lado de fora, ou só vai criticar a roupa, vai criticar o cabelo? A gente já foi adolescente, eu andava com o cabelo vermelho igual fogo, um monte de corrente pendurada, né? E a gente sabe que foi muito criticado por isso, mas são fases. Então, se a gente compreende a fase, a gente consegue acolher, sabe? Consegue dar valor para aquilo. E cria um ambiente saudável, né? Exatamente. Agora, para a gente concluir, porque o nosso tempo já está esgotando. Que pena. Brincar, que pena mesmo, porque é um assunto que renderia em 10 programas, né? Mas eu vou te convidar mais vezes, viu? Para a gente esclarecer o que ficou faltando aqui. Brincar também é uma forma de educar? Na verdade, brincar é a maior forma de eu me conectar com a minha criança. Ai, que bacana. Por que é tão difícil pra gente? Porque os nossos pais sentaram para brincar com a gente? Não. É muito difícil dar o que a gente não recebeu. É dolorido, mas nos cura. Então, sentar com eles e ter aquele tempo de conexão, sem tela, sem atender o telefone. Ao ar livre. É mostrar para eles, é fazer com que eles se sintam amados. Porque pai e mãe ama. Sim. Mas fazer com que eles se sintam amados é participar do mundo deles, e brincar é a melhor maneira de fazer isso. Ai, que bacana, é isso aí, interagir mais, né? Sim. Poxa, professora, muito obrigada, sua participação foi ótima, tenho certeza que muito esclarecedora também. Bom, gente, no programa de hoje nós aprendemos que não adianta querer corrigir uma criança sem estar conectada com ela. Quando você traz a criança para perto, escuta o que ela tem para dizer com atenção, isso faz com que ela se sinta importante. E ao se sentir incluída nas decisões diárias, nas rotinas de horários, elas podem colaborar mais facilmente, tornando a educação afetiva, contribuindo assim, é claro, com adultos bem resolvidos. Muito obrigada também pela participação aqui da Ana Furtado, fazendo a tradução em Libras o tempo todo. Ana, você sabe, né? Adoro você aqui no De Bem, ela é oficial. Um beijo para você que está em casa, para toda a equipe aqui do De Bem com você. Mais um programa aí. Professora, mais uma vez, obrigada. Gente, eu espero vocês no próximo programa. Acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais. Até a próxima!